Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Delani e vocês estão em mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, lá vamos nós, né? Vamos colocar aqui a nossa camisa, a nossa gravata e começar a suar que nem um porco pra gente fazer um vídeo legal pra vocês, né? Eu sei que vocês gostam, eu gosto que vocês gostem, então vamos lá, né? Não tem nem que estar reclamando, vamos que vamos. Bom, antes da gente começar, os recadinhos de sempre, né? Se você gosta do nosso trabalho, já clique em joinha e se inscreve no canal, porque isso dá uma força brutal para a divulgação do nosso conteúdo, tá? Também divulguem os vídeos vocês mesmos nas redes sociais de cada um de vocês. Deu uma cacofonia isso aí, né? Nas redes sociais de vocês. Por quê? Porque o nosso vídeo aqui, o nosso canal é um dos canais mais interativos da internet brasileira. Ele é feito quase exclusivamente sobre as perguntas de vocês. Então, quanto mais pessoas estiverem visitando a gente, mais perguntas nós teremos e mais informações serão trocadas. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente faz aquele bololô legal, né? Bom, qual que é o assunto de hoje, né? O ano passado foi muito legal pro canal aqui do Nino Delani, né? Foi muito legal pra mim. O canal cresceu bastante, o pessoal do Assombrados comentou de mim, o Pirula falou de mim. Então, tipo, foi um ano, né? Foi um ano bacana aí, né? E no meio dessa bacanice toda, um camaradinha inscrito do canal, que eu não vou lembrar seu nome, me desculpa, mas ele fez um videozinho e colocou também no YouTube pedindo para que eu comentasse a respeito de um determinado objeto, tá? Cara, você tá no meu coração, velho, e o seu pedido chegou até mim. Tamo aí, né? Vamos fazer um videozinho aí para matar a curiosidade do nosso amigo, né? Então o vídeo de hoje é sobre a Bíblia do Diabo, o Codex Giga. Pega papel e caneta e anota que o vídeo vai ser bacana. Anota pra não perder nada, cria do capiroto. Bom, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer com vocês é uma espécie de desambiguação, tá? Porque a gente pode, dependendo de como você leva as coisas aí, imaginar que eu tô falando de uma outra coisa. Existe uma Bíblia do satanismo, que foi escrito por Anton LaVey, que é uma coisa. E existe o Codex Giga, ou a Bíblia do Diabo, que é uma outra coisa. Eu vou falar do Codex Giga, e não da Bíblia do satanismo do LaVey. Ok? Então, estamos alinhados, vamos pro assunto. Em primeiro lugar, né, por que chama Codex Giga? Né? Geralmente quando as pessoas usam nomenclaturas em latim, elas tendem a dar mais importância para aquilo por algum motivo, né? Porque talvez seja mais velho, dê a impressão de ser não sei o que lá. Então, por exemplo, quando você começa a falar dos ensinamentos do Aleister Crowley, que são os Libers, né? Você começa a falar Liber, Liber isso, Liber aquilo, Liber Legis, Liber... Liber só quer dizer livro, tá? No caso do Codex Giga quer dizer livro grande. É isso, tá? Por que ele é um livro? Por que ele é chamado de Codex Giga ou livro grande? Eu tenho alguns números para vocês aqui, para vocês entenderem o porquê do nome Codex Giga. Olha só, ele tem 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura, 22 centímetros de espessura, 310 folhas de velino, que é um tipo de pergaminho. Na verdade, hoje em dia já se fala que as páginas, a grande maioria das páginas do Codex Giga é feita de pergaminho, mas de couro de jumento, tá? Mas a gente já chega lá. E ele pesa cerca de 75 quilos. É um livro pesado pra diabo. E nesse contexto aqui, essa frase tem tudo a ver, né? No Codex Giga a gente vai encontrar toda a versão Vulgata da Bíblia, que é a versão que era escrita num latim que todo mundo entendia, tá? O latim vulgar, exceto o livro de Atos e de Apocalipse, que são pré-vulgata, né? Um jeito de escrever um pouquinho mais formal, tá? Também tem uma enciclopédia de Isidoro de Sevilha, uma cópia de enciclopédia de Isidoro de Sevilha, algumas coisas da antiguidade judaicas e a Guerra dos Judeus, por exemplo, escrito pelo famoso Flávio José. Foi uma compilação que fizeram a respeito disso. E ainda tem o Crônicas Boêmias e alguns tratados de medicina. Isso é tudo que está dentro do Codex Giga. Agora, quais são as brincadeiras que existem por trás deste livro? Primeiro, existe uma lenda em cima desse livro, que é o que dá para ele, na verdade, toda essa questão em cima dele, né? Assim como existem aquelas lendas no livro de São Cipriano, que tá aqui, tá, eu sempre esqueço a mão, tá aqui, ó, tá? No livro de São Cipriano,
No Codex Giga também foi criado uma lendária em cima disso. Eu vou contar pra vocês essa lenda, vamos lá. Bom, ao que tudo indica, esse livro foi escrito num pequeno monastério da Boêmia, tá? Um pequeno mesmo, um monastério pobre de monges, dos monges negros, beleza? Já tô imaginando todos vocês falando, pô, monges negros devem ser os monges do diabo, puta, monges negros, né? Olha como o nome bagunça a cabeça da galera. Vem comigo. Monges negros, também conhecidos como monges beneditinos, né? E eles são chamados de monges negros só porque eles envergam, eles usam uma roupa negra. Só isso. Bom, esse monastério, na verdade essa ordem de monges beneditinos, eles fazem vários votos, né, para entrar lá, inclusive um voto de pobreza. Acontece que dentro lá do monastério, desse monastério da Boêmia aí, tá, né, onde parece que foi escrito o Codex Giga, o monastério estava passando por sérias dificuldades financeiras, ele estava meio para fechar, tá? Esse era o contexto onde a história aparentemente nasceu desse tal Codex Giga. Agora eu vou contar para vocês sobre o Codex em particular. Bom, diz a lenda que um monge desse monastério aí que estava se fudendo de grana, ele cometeu um pecado muito foda dentro deles, ele quebrou algum mandamento deles, um mandamento que ninguém sabe exatamente qual é, tá? O fato é que, geralmente quando a gente está falando de monges, né, quando você quebra um mandamento, você tem alguns castigos que vão desde a clausura, né, você é preso numa espécie de solitária, numa cela realmente fechada, só você lá dentro, ficar lá por dias, em jejum e em oração e pensamento pra você, é tipo um cantinho da vergonha dos monges, saca? Outras punições podem incluir o autoflagelamento, né, tipo as chicotadas e silício, dependendo da ordem onde você tá, e por aí vai, né? No caso em particular desse monge, aparentemente a quebra de voto dele foi tão que eles condenaram o cara à morte. E não era qualquer morte, eles condenaram o cara à morte por emparedamento. O que é uma morte por emparedamento, né? Os caras pegam uma pessoa que foi castigada, amarram ela, né, para ela não conseguir se mover, e constroem uma parede com o cara dentro, saca? Tipo, o cara ele vai assumindo o papel de tijolos em alguns lugares, assim. Não que você fique, tipo, preso assim e as pessoas fiquem te vendo. Não, tipo, o tijolo cobre e o cimento cobre você inteiro. Você morre meio que asfixiado lá dentro, se não morrer com o peso da construção em cima de você. Então esse monge foi condenado ao emparedamento. No meio dessa questão toda, o cara falou, mano, fudeu minha vida agora, né? Tipo, eu vou morrer e não vai ser uma morte qualquer, vai ser foda esse negócio aqui. O que ele fez? Como qualquer pessoa que está em desespero, ele começou a implorar pela própria vida. Nesse caso, o cara não se martirizou, né? Não deixou a morrer pela ideia que ele estava defendendo. O cara começou a implorar lá para os monges mais velhos lá, pela vida dele. E em determinado momento, segundo a lenda, ele foi iluminado por Deus a dar uma contraparte para esses monges. A contraparte foi: pessoal, vocês me deixam viver mais essa noite, que nessa noite eu vou escrever um livro tendo todo o conhecimento da humanidade. E aí amanhã de manhã, se esse livro estiver terminado, vocês me perdoam. O monge mais velho deve ter visto alguma oportunidade nessa situação e falou, beleza, então vai lá para sua cela, eu vou te dar tinta e papel e papiro, né, para você escrever esse livro que você está falando. E o cara foi. Bom, aí é que começa a brincadeira, a parte mais absurda dessa história absurda. Segundo conta a lenda, ao longo da noite o cara começou lá a escrever, que nem um desgraçado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E quando começou a amanhecer, ele já estava com os braços dormentes, já estava meio podrão, ele percebeu que não ia conseguir acabar. Para vocês terem uma ideia, né, hoje em dia a gente até consegue escrever um livro aí de umas 500 páginas em 2, 3 dias, dependendo da sua velocidade nos dedos. Mas naquela época, onde a gente tinha, por exemplo, iluminuras, né? Eu vou colocar uma iluminura aqui para vocês saberem o que era. Que iluminura é uma parte da história da arte, a gente estuda esse negócio na arte. Naquela época onde existiam iluminuras, os livros demoravam, dependendo, por exemplo, uma Bíblia para ser reescrita, demorava 20, 30 anos com 2, 3 monges fazendo. E esse cara resolveu fazer tudo sozinho. Então, obviamente, quando o dia estava amanhecendo, ele não tinha terminado porra nenhuma, né? Mas é aqui que o caldo entorna. Bom, o cara viu lá, ficou desesperado, falando, mano, fudeu de vez, né? Porque agora eu tô... Fudeu, eu vou morrer, né? O que eu posso fazer? Eu não consigo fugir, então... Ele começou a rezar e viu que a reza não dava muito fruto ali, né? Pra reza pra Deus. Então o que ele fez? Rezou pro outro.
Mano, capetão, me ajuda aqui, velho. Eu tô precisando fazer um bagulho aqui, que senão eu vou morrer, cara. Me dá uma força aí, porque pelo jeito o outro cara lá não me ajuda. Você pode me ajudar? Vamos lá, vamos fazer um negócio lá. E aí parece que ele ajudou. E o cara completou a obra dele até amanhã. Tudo isso que eu falei pra vocês, que estavam inseridos dentro do Codex Giga, além da conta que ele terminou numa noite só e no outro dia ele foi perdoado, tá? Agora, vem cá, vem com o tio Nino. As dúvidas que permeiam esse negócio, obviamente, não tem nada a ver, necessariamente, com essa história em particular. Tem a ver com, primeiro, não se sabe quem escreveu o Codex Giga. Segundo, não se sabe o tempo que foi levado para escrever o Codex Giga. Terceiro, aparentemente existe uma maldição em torno do Codex Giga, porque todo mundo que pôs a mão nesse livro morreu. E quarto, tem uma figura meio estranha no meio dele, que fez algumas coisas esquisitas ao longo do tempo. Vamos falar dessas coisas? Vamos começar do começo. Bom, como eu disse pra vocês, né, aparentemente levava em média 20 a 30 anos para um cara escrever uma Bíblia, tá? Naquela época onde acredita-se que foi escrito o Codex Giga. E isso quando é dividido entre 2 ou 3 monges, né? Acredita-se, eles foram tentar pegar a história, falaram assim, um cara só escreveu, não sei o que lá, puta, ia demorar pra caralho, o cara ia ficar velho nesse processo. Mesmo que ele conseguisse, levasse 30 anos sozinho escrevendo, sem fazer mais nada na vida, sem rezar, sem fazer nada, tá? Ainda assim, o cara ia envelhecer ao longo desse processo. E isso ia ser perceptível nas letras que estão escritas no Codex Giga. Na Idade Média, as letras, na era medieval, as letras eles eram meio desenhos, tá? Não eram as letras que a gente usa hoje, mas mesmo as letras que a gente tem hoje, quando a gente vai escrevendo, a sua letra da escolinha é diferente da sua letra da universidade, é diferente da sua letra quando você ficar velho. Você vai envelhecendo e alguns processos naturais do nosso corpo vão se alterando quando isso acontece. Entretanto, no Codex Giga, parece que isso não aconteceu. Além disso, alguns testes foram feitos na tinta, nas páginas que foram usadas para escrever o Codex Giga. E foi aí que eles descobriram que as páginas eram de couro de jumento, tá? E não de papiro. Mas eles fizeram alguns testes e perceberam que a tinta é uma só do começo ao fim do livro, tá? O que reforça, em teoria, a situação de um cara só ter feito isso. Porque aparentemente naquelas épocas era muito comum cada monge ter o seu próprio preparado para fazer a tinta. Alguns usavam metais mesmo para o preto, outros usavam pó de carvão e outros usavam, parece que, ninhos de inseto esmagados, né? Eles viram que ao longo do livro todo só tinha um tipo de tinta no livro, o que parece que certifica que foi um cara só que o escreveu. Com relação a quanto tempo foi demorado para escrever esse livro, ninguém ainda sabe direito, tá? Os nossos métodos de datação, eles não são tão exatos assim pra gente pegar um negócio desse, principalmente porque ele tem alguns defeitos de testes, mas a gente não conseguiu chegar numa conclusão ainda de quando foi feita a primeira folha e quando foi feita a última folha, tá? Principalmente porque quem mantém esse códex hoje em dia não consegue, não permite que os cientistas vão lá e, por exemplo, cortem um pedaço de uma página para fazer um método de datação um pouco mais exato, que vai acabar destruindo essa página. Então a gente não consegue saber quanto tempo demorou para fazer isso, e não é por falha da ciência, é porque os mantenedores não permitem. Com relação ao seu conteúdo, tá? Eu acho que esse conteúdo é muito legal. Foi a primeira vez na história em que os testamentos, o Velho e o Novo Testamento, estavam junto com alguns feitiços de esconjuro, tá? E fórmulas de medicina. O que na verdade é muito legal, porque aparentemente quem escreveu isso, quem estava preocupado com isso, estava um pouquinho preocupado com a ciência também e com a possibilidade de ajudar outras pessoas, né? Isso é muito legal. Agora, a gente não sabe até que ponto as coisas que estão lá, eu não sei realmente porque eu não vi, tá? Eu não li esse negócio que está em latim, até que ponto esses negócios fazem sentido, né? Porque você sabe, quando a Igreja Católica começa a meter a mão em informação, a Igreja Católica fode toda a informação, né? Então eu não sei se a coisa lá, por exemplo, do Flávio José foi alterada para deixar o jeito que a Igreja Católica queria, né? Porque nos escritos originais do Flávio José, ao que parece, ele não cita nenhum Messias, por exemplo, Jesus Cristo, que viveu naquela época, que devia ter vindo Jesus Cristo. Mas a gente também não sabe se isso daí aconteceu, por quê? Porque Flávio José era judeu, ele tava cagando pros judeus, então ele tipo, foda-se que tá lá, ele tava escrevendo na história do Império Romano. Mas aí depois a igreja veio e colocou o judeu, a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas vamos pra frente. Bom, o que todo mundo quer saber sobre o Codex Giga
é esse cara aqui, ó. Exatamente no que a gente considera hoje em dia como o centro do Codex Giga. E eu falo como a gente considera porque aparentemente algumas pessoas levantam a possibilidade de várias páginas terem sido arrancadas do livro original. Existe a figura de Satanás. Qual que é a grande graça que chama a atenção de todo mundo para dar tanta importância para esse negócio aqui? A figura de Satanás ela nunca foi desenhada com tanta importância dentro dos livros religiosos que existiam na época. Sempre foi desenhado de uma forma ou outra, mas ele sempre era desenhado sendo subjugado por alguém, levando um cacete de alguém, ou de uma forma besta, sabe? Besta no sentido de ele ser ridicularizado, etc e tal, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente conhece a figura de São Jorge, né? A imagenzinha de São Jorge lá. Ele tá onde? Tá o cavalinho de São Jorge, ele em cima enfiando a lança, pisando lá na cobra, ou na figura de Satanás mesmo, né? Então era comum naquela época esse tipo de ilustração. No Codex Giga, entretanto, Satanás, ou Lúcifer, ou o Diabão, tem uma figura de suma importância, ele ocupa uma página inteira. E eu vou repetir para vocês as proporções da página para você entender o tamanho da figura. Era um Satanás de 92 centímetros de altura, 50 de largura. Era foda o desenho. E ele aparece sozinho na página, não tem nada, na verdade ele está dentro de um quadrado branco. O que algumas pessoas especulam, inclusive, que isso foi de propósito para parecer que ele estava sendo preso, né? Ele estava preso, ele estava enjaulado ali naquele quadrado branco. As iluminuras medievais, elas são altamente simbólicas, tá? Assim como tudo que era feito por quem tinha um pouquinho de inteligência naquela época. Ela era tudo de simbólico. Então acredita-se, alguns estudiosos acreditam, que a figura de Satanás no quadrado branco significa que ele está sendo preso, que ele está aprisionado pela divindade, etc. Entretanto, uma coisa aconteceu nessas páginas muito legal. Mano, tem uma infeliz de uma criança gritando aqui fora. Eu não sei se vai sair no vídeo, tá? Mas olha... Por que precisa gritar? Bom, o que aconteceu com o Codex Giga aí, para as pessoas também levarem muito importantemente a figura desse diabão aí no meio. As páginas que estão perto da figura do diabão começaram a enegrecer, começaram a ganhar um tom diferente das outras páginas, como se ele estivesse queimando aquelas páginas ali. Esse moleque tá enchendo muito meu saco, vocês não têm ideia, gente. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o problema não é vocês ouvirem, é me desconcentrar no que eu tô falando. Entretanto, como vocês sabem que a ciência é um negócio muito legal de da hora de todas do mundo inteiro, a gente já tem uma resposta para isso. Por que as páginas ao redor, ali perto, próximas da figura do diabão, começaram a enegrecer? Por causa da luz. Sim, por causa da luz! Né? O que acontece? Né? O Codex Giga está feito num sustentáculo, num suporte muito ruim, que são os papiros, né? As folhas lá de couro de jumento. Acontece que, como todas as outras coisas que são expostas muito tempo ao sol ou à luz, essas coisas oxidam. Por que folhas de papel amarelo? Porque elas oxidam, né? O oxigênio começa a enferrujar a parada toda ali, né? Então, como essa imagem é a imagem que mais chama a atenção de todo mundo, imagina-se, na verdade tem quase certeza, de que o livro ficou aberto nessa figura do diabo por muito tempo, recebendo luz ali. Hoje em dia, lá na biblioteca, onde ele está hospedado, se você quiser eu vou colocar o link aqui embaixo para você dar uma olhada, ele é mantido coberto com um pano preto, justamente para evitar a oxidação das páginas. Acontece que quando ele ficou muito tempo aberto ali na página do diabão, aquelas duas páginas receberam muita luz e as páginas subjacentes também. Então elas começaram a pretejar com o tempo, é só isso. Mas faltou falar uma outra coisa a respeito das pestes. Bom, eu não vou citar para vocês aqui tudo o que aconteceu ao longo da história do Codex Giga, tá? Mas o que vocês precisam saber é que, aliás, eu não vou citar por um motivo muito justo. O National Geographic fez um documentário bastante bacana a respeito dele que dá muita resposta pra gente, tá? Eu vou deixar linkado ele aqui embaixo porque infelizmente eu não posso colocá-lo aqui no meu vídeo,
porque senão eu tomo strike da National Geographic. E também eu não quero dar as informações que eles dão lá, porque as informações que eles dão lá tá lá, se quiser vai lá ver, eu não vou fazer um resumo daquilo. Eu vou dar o meu parecer aqui que é o mais legal. Mas de qualquer forma o resumo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vem pro meu lado aqui. Acontece que ao longo de vários anos, o Codex Giga foi indo de um lugar para outro, né? Eu falei lá no começo para vocês que o monastério onde foi feito aparentemente o Codex Giga, estava passando por problemas financeiros. O que eles fizeram? Eles venderam o livro para um outro monastério, que pegou fogo. Aí o Codex Giga voltou para a mão do primeiro monastério. Acontece que um determinado rei lá também se interessou muito pela questão do Codex Giga. E esse monastério estava de novo passando por problemas financeiros. O que os monges fizeram? Venderam o Codex Giga. E aí esse reinado, esse lugar onde o Codex Giga, o lugar novo do Codex Giga, o que aconteceu? Foi atacado pela peste negra. Fudeu todo mundo. E aí, o Codex Giga voltou pro monastério. Mano, que inferno! Agora é um cachorro latindo! Agora o que acontece, né, gente? A gente é preso, eu já falei isso pra vocês 1,5 bilhão de vezes, né? A gente é preso pelo nosso viés da confirmação. A mesma coisa que faz o tal do livro de São Cipriano funcionar como um livro maldito, é o que faz o Codex Giga funcionar como um livro maldito. Não tem nada lá que justifique isso. Ele é só um livro, é uma Bíblia. É uma Bíblia com uns tratados médicos, alguns textinhos enciclopédicos a mais no meio do caminho. Não tem nada demais porque tem desenhado o diabo. Mas e daí? Eu caguei muito pra isso. É só um desenho do diabo. Mas nem a história do cara lá que fez um pacto com Deus pra ajudar a escrever o livro. Se o cara fez um pacto com Deus, o pacto é dele. O problema é ele. Deus já pegou o cara. Vocês não tem por que achar que aquilo não é, sabe? É foda. É muito foda. É muito foda, cara. Se tem realmente, se o cara realmente fez um pacto com o capirotão ali pra escrever o livro, o pacto é entre o cara e o capiroto. É entre essas duas figuras, não é entre... Você não consegue prometer uma coisa que não é sua, gente. Então você não vai prometer a vida de outra pessoa, sabe? Tipo, se o cara fez um pacto com o diabo pra escrever a porra do livro, o pacto é entre o diabo e ele. Não é pra quem pegar o livro na mão. Tanto que o livro tá na porra do museu faz 200 anos e não acontece nada com o museu. Por que não acontece nada com o museu? Por que aconteceu antigamente? Não, aconteceu porque tinha que acontecer. Tá na Idade Média. A Idade Média, o que é a Idade Média? A Idade Média é um lugar onde as pessoas jogavam merda pela janela, tá? Os castelos que todo mundo fala, castelo, que legal, castelo. Sabe como era privado do castelo? Era um buraco que tinha perto da muralha, onde o cara cagava e a merda caía do lado de fora. Era isso, tá ligado? Tipo, tudo pra dar merda. Tudo pra dar merda, tá? Paris pegou fogo. Roma pegou fogo. Londres pegou fogo. Sabe por quê? Você sabe o que é a peste negra? A peste negra é uma doença transmitida por pulga. Pulga transmitia a porra da peste negra. Pulga matou quase a Europa inteira. Matou quase um terço da Europa. Pulga. Por quê? Porque as pessoas não tomavam a porra de um banho. É isso, tá? É isso. O monastério pegou fogo. Depois lá foi atacado pela peste negra. Por quê? Porque é assim. Porque as pessoas não tomavam cuidado. As casas eram tudo de madeira. E aí depois o que a pessoa fala? O livro é do demônio. O livro é do diabo. Não, o livro não é do diabo, cara. É você que é burro. É isso. Desculpa. Eu sei que hoje em dia, no século XX, onde nós estamos, aliás, 21, né? Onde nós estamos, o que a gente faz? Quando a gente perde o namorado, a gente culpa a pombagira. Quando a gente perde o emprego, a gente culpa o Exu. Quando a gente não consegue ir bem na vida, não é porque a gente não trabalha, é porque tem invejoso do nosso lado. A gente terceiriza a porra da culpa. A gente tem esses nomes, inveja, olho gordo, pombagira, Exu, como é que é na igreja evangélica? É o devorador, né? Na Idade Média era o diabo. É isso. Caguei toda a história, né? Vocês não querem mais saber agora do livro. Desculpa, gente, desculpa, mas vocês sabem que aqui funciona assim, né? Eu juro pra
vocês que eu quero um dia fazer um vídeo mais bonitinho pra vocês. Não, porque realmente, né, quando a gente faz não sei o que lá, acontece não sei o que, tarará, tarará, parari, parará. Mas por enquanto não rolou. Então, né, então vai ser por aí mesmo, né? Vamos lá, eu e o Diabo. encerrando a nossa participação por aqui, né? Irmãozinho que me escreveu, aliás, que fez o vídeo, pra mim pedindo pra que eu falasse um pouquinho a respeito da Bíblia do Diabo. Tá aí seu vídeo, filho. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua paciência acima de tudo, né? Porque já faz uns 18 meses que você fez isso. Mas tá aí o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bom, então eu fico por aqui, né? Novamente eu espero realmente, de verdade, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado desse vídeo e tirado mais essa lenda da cabecinha de vocês, né? Espero que vocês sejam felizes com essa situação, né? Lembrando que o conhecimento é uma maldição. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você quer e mais você consegue, menos você entende as outras pessoas. É assim que acontece, tá? Mas eu me despeço por aqui. Se você gostou do vídeo, clique em joinha, se inscreve no canal, espalhe, compartilhe a mensagem pelas redes sociais aí para que cada vez mais livros do diabo venham pra cá pra gente interpretar. E é isso.